os teus servos que são líderes em suas igrejas, o teu povo que está reunido aqui agora, que a tua palavra seja significante, relevante e atinja as necessidades que temos. Em nome de Jesus e para a glória dele é que assim oramos. Amém. Lucas trata a seguir do chamado de Levi, o publicano. Levi foi chamado como uma espécie de contrapeso no grupo de discípulos. Muito obrigado. Ele estava ali, era um publicano, ou seja, um funcionário público a serviço do Império Romano e possivelmente também a serviço de Herodes. Levi era responsável por uma coletoria e as coletorias eram uma espécie de franquias fiscais que era a maneira conforme o Império Romano estabelecia a sua rede de arrecadação. E eles calculavam mais ou menos a riqueza de uma determinada região, quanto o Império esperava receber de impostos, e vendiam os locais, arrendavam os locais por aquela expectativa que eles tinham de recolhimento de impostos. E aqueles que compravam a franquia, então, cobravam os impostos para recuperar o dinheiro pago e ganhar o deles. Poucas pessoas sabiam quais eram exatamente os impostos que deveriam ser pagos. Não havia tabela do leão, do imposto de renda naquela época. Então, o publicano comprava a sua franquia e ele cobrava o que ele achava que deveria cobrar. E fazia o seu salário dessa maneira. E fazer o próprio salário é um caso sério. No meu primeiro emprego, como maior de idade, eu fui trabalhar numa multinacional. Eu trabalhei num lugar de economia mista, do governo, e também num empreendimento privado, à semelhança da Petrobras, era o Instituto de Resseguros do Brasil. Eu trabalhei lá de 12 até os 17 anos. Depois fui para o paraquedismo, fiquei lá 3 anos, acabei deixando o Exército por incompatibilidade, o Exército não gostava de mim, eu não gostei do Exército, e então nós nos divorciamos há 1 mês da Revolução Redentora. E eu vi depois, no livro Nunca Mais, que alguns dos meus colegas tinham assassinado terroristas. Dei graças a Deus de ter saído daquele negócio. E depois que saí, me candidatei a um emprego na Remington Rand do Brasil. Eles faziam máquina de escrever, um brontossauro da tecnologia, né? Ninguém nem imagina esse negócio de máquina de escrever, de datilografia. E eu trabalhava lá. E fiz alguns testes, eles me deram uma proposta de trabalho para eu preencher com a minha expectativa de salário. E eu coloquei ali quanto que eu queria ganhar. E, para minha alegria, eu fui chamado e eles disseram, vamos lhe pagar esse salário. E terminou o mês, começou o 2º mês, e eu pensei, eu deveria ter pedido um pouco mais. Aí falei com o meu chefe, e ele falou com o chefe de divisão, creio eu, e
Segundo mês eu ganhei com aumento. Aí quando começou o terceiro mês, eu disse, o salário ideal para mim é mais um pouco. Procurei meu chefe, falei de novo. Dessa vez ele foi comigo ao chefe de divisão. Eu falei por que eu precisava de um aumento. Para mim muito significativo, pouco significativo para a empresa, que eu estava gostando muito de trabalhar lá. E, pasmem, eles me deram um aumento. E aí, quando começou o quarto mês, eu disse, eu preciso de outro aumento. Fui lá, falei para eles, olha, para mim, meu salário é esse, e estamos fechados. Aí ele me levou de novo lá, no chefe de divisão, e pasmem, eles me mandaram embora. Mas o fato é que o salário ideal para cada um de nós é sempre um pouco mais. Agora imagina um publicano que fazia o seu próprio salário. Cada vez querendo mais, cada vez querendo mais. E o povo sendo escorchado, e os impostos aumentando. Nós brasileiros não sabemos o que é isso. Aumento de impostos é uma coisa que não existe aqui no Brasil já não sei quantas centenas de anos, não é? A gente paga pouco de imposto, tem um retorno extraordinário do governo, nós somos os cidadãos mais felizes e mais bem tratados pelo governo de de todo o mundo. Mas naquela época a coisa era brava. E o povo sofria muito, além do fato de que o publicano, ao servir ao Império Romano, ele era olhado como um traidor da pátria. Muito mal visto. Era uma coisa interessante, é que para o judeu não havia uma divisão entre os aspectos políticos, financeiros, comuns do dia a dia da vida e sua religiosidade. Era tudo misturado, como deve ser hoje, como deveria ser. A religiosidade não era alguma coisa estanque, separada do resto da vida. Então, aquilo que eles sentiam em relação a Levi, se transferia também para o aspecto religioso. Os publicanos não podiam entrar nas sinagogas. Tá? A instrução da palavra de Deus era negada para eles. E aí, imaginem bem, Jesus passar e chamar um publicano para ser um dos seus discípulos. Foi isso que aconteceu. O texto diz que Levi, mais tarde chamado Mateus, autor de um dos evangelhos, e quem conhece a teoria Q, uma teoria alemã, Q de Köln, que significa fonte, que esse documento inicial escrito por Mateus foi a base do Evangelho também de Marcos e de Lucas e do Evangelho expandido de Mateus. Mas que Mateus foi aquele que fez os primeiros registros que serviram de base para os outros evangelistas. Ele foi de grande importância no ministério de Jesus. E Mateus, ou Levi, àquelas alturas, deixou tudo para seguir a Jesus. E aí chamou os seus amigos e celebrou com eles. Meus irmãos, que diferença. Alguns de nós, se deixamos alguma coisa, nós reclamamos. Se a gente tem que deixar alguma coisa, nós damos o testemunho e a igreja fica dizendo, pagou o preço. É a ideia de um grande sacrifício. Para Levi foi uma celebração, uma festa.
ter deixado tudo pela expectativa de sair andando com Jesus pelos caminhos da Palestina. Para alguns dos amigos, Levi estava entrando numa roubada. Ir atrás desse Jesus, ele não é um rabino formado. Ele não é benquisto pelas autoridades religiosas de Israel. Há informações nebulosas quanto ao seu nascimento, nem se sabe direito como é que foi essa história. E agora você vai atrás desse pregador ambulante. Mas Mateus deixou tudo para seguir a Jesus. Chamou os seus amigos, que é uma das características de todo crente novo, essa disposição de compartilhar o Evangelho e a pessoa de Jesus e o seu novo relacionamento com Cristo e aquela alegria que brota de dentro do coração. E aí, meus irmãos, nessa festa é que a coisa vai acontecer. Jesus está comendo ali com publicanos, pecadores. É essa a acusação, a indisposição dos escribas e fariseus. Eles têm uma ideia de que Deus define bem as pessoas. A semelhança ali do Salmo 1 é o ímpio justo. Deus não tem esse negócio, é lá e cá. E o povo de Deus deve praticar isso no seu viver diário. Quem não presta fica para o lado de lá, fica do lado de fora. Nós não conhecemos esse pessoal, fica na periferia da vida. Nós somos os santos de Deus, nós somos os bons exemplos de Deus para a humanidade. Olhem para nós, sejam iguais a nós, e vocês que se danem. Era essa a atitude. E eles achavam que quem era bom não deveria ter nenhum relacionamento com quem não era da mesma categoria espiritual. Era a ideia de que essas pessoas eram cerimonialmente impuras. Elas não deveriam ter direito nem de entrar no templo para o sacrifício. Cada judeu devoto, ele tinha em sua casa uma talha com água, João nos diz no capítulo 2, para purificação. O que era isso? Ele chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia era lavar as mãos. Minha mãe sempre fez isso, mas por razões de profilaxia, de higiene. Mas eles faziam por outra razão. É que podia acontecer que o judeuzinho devoto, lá distraído, enquanto conversava, colocava a mão assim numa pilastra e batendo seu papo, mas ele não sabia que naquele lugar, naquela pilastra, antes passou um publicano e encostou a mão dele. E ao encostar a mão ali na pilastra, ele saiu impuro, contaminado pela impureza, pela pecaminosidade daquele publicano que passou ali e enfiou a mão na pilastra. Então ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era lavar as suas mãos e restaurar o seu estado de pureza espiritual. Eles eram assim. E agora eles veem Jesus que está se apresentando diante da comunidade como alguém que fala acerca do reino de Deus, que pretende revolucionar conceitos, que vem com uma mensagem que está abalando as pessoas. Mas esse Jesus não tem esse cuidado, ele senta e come com gente da pior espécie. E aí eles querem atacar Jesus, mas vão fazer de forma oblíqua. Ou seja, eles não vão diretamente a Jesus, eles vão aos discípulos. Por que que o mestre de vocês come e bebe com publicanos? Os discípulos foram criados naquela cultura. Eles beberam daquela cultura. Eles aprenderam que era assim durante séculos. Para eles aquilo é um valor que tinha sido absorvido.
E parece que ao se dirigirem aos discípulos e fazerem essa pergunta aos discípulos, houve uma espécie de embaraço, porque não há resposta dos discípulos. Jesus é que chega para responder. Jesus é que entra na conversa para dar uma resposta. É uma coisa muito boa quando a gente anda ao lado de Jesus e tem respostas dadas, que vêm mesmo dos céus. Eu me lembro de um evangelista que era um guarda do Serviço de Segurança no antigo Distrito Federal. Ele trabalhava organizando o trânsito perto do Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro. Ainda não tinha Brasília, esse negócio todo, era o governo do Juscelino. E a mulher do Juscelino, ouvindo falar do trabalho dele, resolveu homenageá-lo com um apito de ouro. E ele saía para tudo quanto é lugar, com esse apito de ouro, mostrando, pregando, até que subiu numa favela lá no Rio e levaram o apito dele. Pegaram o apito do tal do guarda Pedro. Mas eu me lembro que eu estava um dia numa barbearia, cortando cabelo, devia ter umas 5 ou 6 cadeiras de barbeiro, e eu estava sentado numa delas, o guarda Pedro umas 2 mais distantes também, cortando o cabelo dele e evangelizando um homem. E aí, um outro que estava entre eu e o guarda Pedro, virou e disse assim para ele: você está aí falando desse negócio de Jesus e falando de Bíblia, me responda uma coisa, quem foi a mulher de Caim? Ele agora vai levar uma meia hora para tentar explicar esse negócio, nessa confusão aí que o cara está querendo enfiá-lo. Aí o guarda Pedro virou para ele e disse assim: meu amigo, eu estou aqui conversando com a pessoa do meu lado sobre Jesus. E você vem com essa história de mulher de Caim. Nós estamos numa barbearia de homens. A gente não tem que ficar falando de mulher dos outros. Aí já liquidou o assunto ali. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu estou falando de Jesus porque Jesus leva a pessoa para o céu. Agora, essa mulher de Caim já levou muita gente para o inferno. Então você fica quietinho aí e ouve o que eu tenho que falar acerca de Jesus, que é para você também. E o cara ficou quietinho o resto da conversa, né? Mas é bom quando a gente recebe um lampejo, assim que a gente sabe que vem de Deus. Minha neta, a mais velha, ela vive na Áustria, é austríaca, está num colégio do Estado, a instrução lá quase toda é do Estado, e a professora perguntou para ela, a Áustria é um país católico, mas muito parecido com um país protestante, e a professora perguntou para ela: Catarina, por que você não ora como a gente, ou com a gente, para Maria? Aí minha neta virou e disse assim: eu quando fico doente, minha mãe me leva ao médico, não a mãe do médico. Eu perguntei para minha filha: foi você que ensinou isso para ela? Ela disse: não, papai. É interessante como em determinados momentos a gente tem uma resposta que vem de Deus. Deus estava ali, na festa de Levi, e foi ele que respondeu. É Jesus que vai responder. Ele diz: olha, pessoal, a coisa é a seguinte, os sãos não precisam de médico, só os enfermos. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Se vocês acham que vocês são sãos, o meu negócio não é com vocês. O meu negócio é com gente doente. Vocês não acham que esse pessoal está ruim? Pois bem, eu vim por causa deles.
O entendimento que Jesus tem dos fariseus é de que os fariseus são mais doentes que os publicanos. Ele vai dizer: os publicanos e as meretrizes precedem vocês na entrada do reino de Deus. Porque eles tinham uma compreensão da sua necessidade, da sua doença espiritual. Eles tinham consciência do seu pecado e de que desagradavam a Deus.